Vamos pensar numa coisa que está em todo lugar, mas que a gente quase nunca para refletir. É quase uma mágica, né? Um fluxo invisível de elétrons, a eletricidade, entra numa caixa de metal e, de repente, surge um movimento poderoso, contínuo, que gira o nosso mundo. Pensa bem, está no ventilador, no liquidificador, nos carros elétricos, em tudo. Mas qual é o segredo? Como é que isso funciona de verdade? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? E a gente aqui, claro, não vai se contentar com a resposta fácil. Vamos fundo para desvendar a matemática, a teoria elegante que está por trás de tudo isso. Então vamos lá. Para começar, tudo se resume a uma troca. Uma troca fundamental de energia. Então, o alicerce de tudo isso, a ideia principal, é um conceito chamado conversão de energia eletromecânica. E olha, o nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Não tem mágica nenhuma, é física pura. Pensa nisso como uma dança, uma troca muito bem coreografada entre diferentes tipos de energia. E nessa dança, quem é o par principal? O campo magnético. É ele que faz a mágica acontecer. Ele é tipo o grande intermediário, sabe? A ponte que conecta o mundo da eletricidade com o mundo do movimento mecânico. A lógica é essa. A energia elétrica entra e cria esse campo magnético. E é o campo magnético que, por sua vez, cria o movimento. Simples assim. E claro, como em tudo na física, as contas precisam fechar. Não tem almoço grátis. Essa equação aí, o balanço energético, é basicamente a contabilidade do motor. Ela diz o seguinte: toda energia elétrica que a gente coloca no sistema tem que ir para algum lugar. Ou ela vira movimento, que é o trabalho mecânico, ou ela fica guardada, armazenada ali no campo magnético. Simples. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ok, beleza. Então a gente já entendeu que parte da energia fica ali, guardadinha no campo magnético. Mas e aí? Como é que essa energia que está lá, parada, vira uma força de verdade? Uma força que consegue de fato girar alguma coisa? Bom, a resposta para isso é bem legal. Envolve olhar para o mesmo problema de duas maneiras um pouquinho diferentes. E é aqui que a matemática começa a ficar bonita. A gente tem dois conceitos na mesa, energia e coenergia. Para um sistema simples, linear, o valor dos dois é o mesmo, mas eles nos dão jeitos diferentes de pensar sobre a força. Pensa assim, a coenergia é como se fosse um atalho genial, uma ferramenta que os matemáticos criaram para facilitar a nossa vida e calcular a força de um jeito muito mais direto. Olha que interessante isso. São dois caminhos que chegam no mesmo lugar. Se a gente usa o conceito de energia, a equação tem aquele sinal de menos, né? Isso significa que a força age para se opor a qualquer mudança que diminua a energia que está lá guardada. Agora, quando a gente usa coenergia, o sinal é positivo. A força age na direção que aumenta a coenergia. É uma inversão de perspectiva genial. No fim das contas, o resultado é o mesmo, mas usar a coenergia geralmente deixa o cálculo da força muito mais intuitivo, na direção do movimento mesmo. Certo. Até agora a gente falou de força, né? Tipo, empurrar algo em linha reta. Só que motores não empurram, eles giram. E para isso a gente precisa falar de torque. Mas calma, não é nada de outro mundo. O torque é basicamente a força de giro, o equivalente rotacional da força. E o mais legal é que todos aqueles princípios de energia que a gente viu valem iguaizinhos para ele. Lembra que a força era a variação da energia com a posição x? Então, o torque é a mesmíssima coisa, só que com o ângulo, o θ. O rotor, que é a parte que gira, está o tempo todo tentando se alinhar, buscando a posição onde a energia magnética do sistema vai ser a maior possível. É essa busca constante, essa ânsia para maximizar a energia, que cria o torque contínuo que faz o motor girar sem parar. Até aqui, tudo parece bem lógico, né? A gente foi montando o quebra-cabeça peça por peça. Só que agora vem a parte complicada. Porque na teoria é uma coisa, mas na vida real, um motor de verdade, com um monte de bobinas girando em alta velocidade, bom, ele se transforma num verdadeiro monstro matemático. E o monstro é essa equação aí. Para a gente saber a tensão no motor, a gente precisa somar 3 pedaços. O primeiro, que é a resistência, é tranquilo. O problema está nos outros dois. Eles dependem da indutância do motor, só que essa indutância não é um número fixo. Ela muda a cada milissegundo, dependendo do ângulo exato em que o rotor está. E isso, meus amigos, cria um sistema de equações que são acopladas, não lineares, um pesadelo para resolver. É um beco sem saída matemático. Só que quando a engenharia encontra um beco sem saída, ela não dá ré. Ela constrói uma ponte. E foi exatamente isso que aconteceu. Diante desse problemão, surgiu uma das ideias mais geniais, mais elegantes de toda a engenharia elétrica. A grande sacada foi: e se, em vez de tentar resolver esse monstro, a gente simplesmente transformasse o problema em outra coisa? É isso que a famosa transformada de Parque faz. Pensa nela como um tradutor universal matemático. Ela pega aquele sistema do mundo real,
com tudo girando e mudando, e traduz para um sistema imaginário onde as bobinas estão paradas. É uma mudança de referencial, uma mudança de perspectiva que transforma o impossível em algo bem mais simples. E o resultado, olha, é de cair o queixo. A gente sai daquele sistema horroroso com equações que dependiam do ângulo, tudo não linear, e chega numa expressão de torque limpa, elegante, com coeficientes constantes. O problema, que era um pesadelo, vira algo que dá para resolver com papel e caneta. É o grande momento eureka da engenharia de motores. Uma virada de jogo total. Ok, a matemática é linda, a solução é genial, mas e daí? Na prática, o que a gente ganha com isso? Por que domar essa complexidade toda foi tão importante a ponto de mudar o mundo? A resposta está em tudo ao nosso redor. É essa matemática que nos permite projetar motores super eficientes para os carros elétricos. É ela que dá aos robôs industriais aquela precisão absurda. É com ela que a gente consegue prever como os motores vão se comportar e manter a rede elétrica estável. E ela é a base de todos os inversores de frequência modernos, que economizam uma energia tremenda na indústria. No fundo, essa abstração matemática é a ferramenta que nos deu o poder de projetar, de prever e, principalmente, de controlar com uma precisão incrível as máquinas que movem o nosso mundo. Essa frase resume tudo de forma brilhante, né? A transformada de Parque permite a gente fazer de conta que os enrolamentos que estão girando, na verdade, estão parados. E mesmo assim, o resultado físico é o mesmo. Não é só um truque matemático, é uma mudança fundamental de ponto de vista. É olhar para um problema complexo de movimento e enxergar uma física simples, parada, totalmente compreensível. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, para a gente ficar pensando. A história do motor de indução, no fim, não é só sobre fios e ímãs. É uma história sobre o poder da matemática. O poder de mudar a perspectiva para resolver um problema que parecia não ter solução. E aí fica a pergunta no ar. Se uma simples mudança de ponto de vista matemático revolucionou os motores, que outros sistemas gigantes e complexos do nosso mundo a gente poderia entender melhor se apenas encontrássemos a lente, a matemática certa para olhar para eles? Qual será o próximo desafio que a gente vai vencer? Não com mais força bruta, mas com uma solução mais elegante.